Que a paz e que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Hoje é o 5º dia da campanha da reconstrução da tua vida para 2026. De antemão, eu quero que você se inscreva para participar desta campanha. E é muito simples. Uma vez que você deixa no comentário o seu nome e em que área da sua vida você deseja a reconstrução e deixa um like e compartilha com 7 pessoas, você já está envolvido na campanha. Você já faz parte da campanha. E essa campanha da reconstrução realmente é para que haja uma reconstrução completa e total da sua vida espiritual, a física, a material, a familiar e a sentimental. E nós temos que compreender que se uma pessoa ela está em ruínas, ela está em miséria, ela está numa situação difícil, é porque ela foi atacada pelo inimigo, ela foi atacada pelo mal, ela foi atacada com tanta força que causou na vida dela a dúvida, o medo, a destruição. Porque Deus, ele não trabalha com dúvida, ele trabalha com certeza. O diabo, ele procura sempre fazer com que a pessoa duvide das promessas. Isso me faz lembrar que Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele acabou por dar ouvido à voz do povo e ficou irritado, entrou a ira, a dúvida, e ele tocou forte naquela rocha que desceu água. Porém, ele ficou de fora da bênção. Ele ficou de fora da maior bênção que ele iria receber, que era entrar na terra prometida. Muitas pessoas, elas verão o poder de Deus, elas verão a manifestação do poder de Deus acontecer. Porém, por duvidar, por não querer confiar em Deus, vão ficar de fora. Isso não é um prefácio de estar lançando uma maldição. Isso é um fato bíblico que nos orienta e nos ensina a nunca duvidar de Deus. E quando o povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles estavam em ruínas justamente por conta da dúvida, justamente por conta das incertezas, porque toda vez que eles duvidavam, Deus permitia que os inimigos atacassem para que eles entendessem que Deus era com eles e para que eles aprendessem com os erros, ouvisse a Deus e aprendesse com os erros. Mas Israel sempre acabava fazendo do seu jeito e aí vinham as consequências. Mas quando Deus escolhe Neemias para a reconstrução, Neemias se junta a um grupo de determinadas pessoas e vão reconstruir as muralhas e os portais. E eu quero falar aqui hoje sobre essas portas que representam 12 portas. A porta das ovelhas, dos peixes, a porta velha, a porta do vale, a porta do esterco lixo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental e a porta da inspeção. Essas portas, que foram construídas por Neemias, elas representam não apenas a defesa física, mas também a restauração da adoração e a vida comunitária. O que é uma vida comunitária? É uma vida em conjunto. É uma vida onde há sempre 2 pessoas ou mais reunidas no mesmo propósito, numa mesma fé, seguindo o mesmo caminho, adorando o mesmo Deus.
Quando o diabo ele consegue dividir a comunidade, quando ele consegue dividir uma casa, quando ele consegue dividir um casal, quando ele consegue dividir pai e filhos, enfim, quando ele consegue essa divisão, então aquela porta da vida sentimental, aquela porta que estava ali, que deveria não ser aberta para a dúvida, para o medo, para a incerteza, vai fazer com que o diabo cause um estrago muito grande. E não se engane que o diabo, ele não causa um estrago da noite para o dia, não. É lentamente o processo dele. Ele vai deixando a pessoa se iludir, se enganar com que as coisas estão bem, que Deus está ali porque as coisas estão bem. Nem tudo que parece é. E eu vou falar de baixo para cima sobre essas portas, começando pela porta da inspeção. O que é isso? É inspecionar, é analisar, é fazer uma análise de como está a sua vida com Deus para ouvir e obedecer. É inspecionar, é vigiar. Analise se essa porta da inspeção ela está fendida, ela está aberta e por isso você não consegue hoje ouvir a voz de Deus. Eu te aconselho a se revoltar contra essa situação, a fazer um jejum com força, com propósito, pela restauração da tua comunhão com Deus. A outra porta é a porta oriental, que é uma porta que vem do Oriente, que vem justamente trazendo a bênção do Senhor. Só que essa porta oriental, ela não chega até, a bênção não chega até ela se ela estiver trancada. E como é que se tranca? Maus pensamentos, palavras negativas, duvidando. A próxima porta é a porta dos cavalos. O que é isso? Cavalo é força. Representa que a pessoa ela já não tem mais uma força espiritual. A força que ela tem é a força física. Como o povo, eles lutavam com força física para reconstruir e não conseguiam. E aí ficavam sempre na mesma situação. Muitas pessoas querem vencer na vida com a sua força e não com a força de Deus, não com a presença de Deus. A próxima porta são a porta das águas. O que isso representa? Água representa vida e vida representa a palavra de Deus. São pessoas que elas não bebem mais dessa fonte, elas não bebem mais da palavra, elas não se enchem da palavra para justamente poder combater o mal com o mal. Jesus, quando esteve no deserto 40 dias, que ele esteve fraco, Satanás apareceu. Mas foi por causa da palavra que Jesus venceu Satanás. Porque senão Satanás ia fazer ele duvidar, transformando aquela pedra em pão ou fazendo ele se jogar daquele lugar alto a qual ele se encontrava. A próxima porta é a porta da fonte. Quem é a fonte? O Espírito Santo. Se não houver uma ligação, se você não tiver uma forte ligação com a fonte, então você não tem o Espírito Santo. Há um espírito de engano, porque o Espírito Santo na vida da pessoa faz com que esse ou essa não se deixe enganar de forma alguma. E a próxima porta é a porta do esterco, do lixo. O que essa porta representa? Essa porta representa que aquilo que havia sido tirado, o esterco, o lixo, ela pode estar aberta. Como é que nós sabemos que ela está aberta? Dúvida, pensamento negativo, medos, incerteza. Isso tudo vai acumulando. Ao longo prazo, isso vai refletir na vida da pessoa. Essa sujeira espiritual vai refletir na vida da pessoa.
E ela pode descobrir que aquilo que ela achava que era bênção, na verdade, era a maldição. Porque quando Satanás ofereceu para Eva algo, ele disse que era bom. Ele não disse que era ruim. E ela acreditou que aquilo que estava sendo oferecido era bom. E o resultado você já sabe. A próxima porta é a porta velha. O que representa? Representa que a pessoa ela não evoluiu, ela não cresceu, ela vive uma vida velha. O que é uma vida velha? É uma vida que não é a novidade de Deus, que não é o que Deus quer para ela ou quer para ele. Vida velha é viver por fora, aparentemente algo novo, todo mundo vê que você está vivendo algo novo, mas por dentro está a velha criatura. E a velha criatura tem dentro dela lixo, desobediência, tudo que é ruim. E a próxima porta é a porta dos peixes. Essa porta ela é interessante porque peixe é o símbolo do cristianismo, que significa pescar, significa que você tem um chamado para pescar, para ganhar almas para o reino de Deus. Você tem esse chamado, mas uma vez que a porta ela está em ruínas, você nunca vai acreditar nesse chamado. Você nunca vai gerar almas para o reino de Deus. E a última, no caso, a primeira porta é a porta das ovelhas. E eu vou encerrar aqui essa mensagem falando sobre a porta das ovelhas o seguinte: só entra pela porta quem é ovelha. O bode não entra. A ovelha, ela não grita. A ovelha, ela só berra e simplesmente a porta se abre. O bode, ele quer entrar à força. Ele quer entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira. O bode, ele quer que as coisas aconteçam sem que ele precise obedecer. O bode é revoltado. O bode é indignado. Talvez você diga, mas eu sou uma pessoa tão boa, tão mansa, então eu não sou um bode. Bom, nem todo mundo que é bom, lembra-se de Moisés? Era bom, era manso, mas ficou de fora. Não é por fora que conta, é por dentro. A ovelha, ela não é ovelha por fora, ela é ovelha por dentro. E a ovelha obedece, ela é pronta pela obediência a viver a vontade de Deus, a enfrentar o que tem que enfrentar e se tiver que passar pelo sacrifício, pela morte, por amor ao seu pastor, a obediência ao seu pastor, elas simplesmente o fazem, porque ela é ovelha. E na construção do templo, antes de reconstruir, na reconstrução dos muros e dos portais, não do templo, desculpa, mas antes da reconstrução das portas, os homens se consagravam e consagravam a porta. Eu quero te dar um conselho aqui, meu querido, minha querida, consagre essas 10 portas da área da tua vida. Consagre. Se for possível, leia, ouça e ouça. Quantas vezes for necessário esse áudio, até que você entenda o significado dessas 10 portas e o que ela proporciona para você. E se você quer os versículos dela, de cada uma porta, você me pede que eu envio para você. Deixa aqui no comentário, tá bom? Fica na paz, fica na bênção. Eu vou profetizar a reconstrução da tua vida em 2026. Santo Deus Todo-Poderoso, grandioso, que haja reconstrução na vida desse homem, dessa mulher. Haja reconstrução também na minha vida, em todas as áreas, em todos os sentidos,
do material ao espiritual, ao sentimental, ao familiar. Deus, que o jugo do diabo, meu Deus e meu Pai, que entrou pela porta que estava em ruínas, meu Pai, e habitou, Senhor Deus, na vida dessa pessoa, e habitou, Senhor Deus, na minha vida, nós pedimos agora ao Senhor, reconstrua, santifica, consagra, meu Deus, as portas da minha vida, para que, Senhor Deus, eu possa fazer a tua vontade e seguir ao Senhor em obediência para glorificar o teu santo nome, porque no final, Senhor, o importante é morar no céu. Mas para morar, temos que obedecer a tua vontade aqui na terra. Deus Todo-Poderoso, que a vida dessa pessoa seja reconstruída e o teu nome seja glorificado. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e convide 7 pessoas. Se essa mensagem está fazendo sentido, essa campanha está fazendo sentido para você, tem as outras 4 lá atrás ainda. Nós estamos no 5º dia e são 52 dias que Deus vai fazer maravilha. Creia, durante esse período, Satanás vai trabalhar forte para você não confiar, não participar, não se envolver. Mas a escolha final é sua. E aquilo que você plantar, você vai colher. Fica na paz, fica na bênção.